Muito bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Hoje, um dia festivo para todos nós torcedores corintianos. Corinthians campeão pela 11ª vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tenho bastante novidade para vocês aqui. Mas eu gostaria de começar este meu vídeo aqui dizendo a vocês que eu queimei a minha língua com o Corinthians na Copa São Paulo. E vou explicar o porquê. Quando o Corinthians meteu 6 no Ji-Paraná, opa, acendeu uma luzinha. Deixa eu ver esse time melhor. No segundo jogo, o Corinthians me vence o Bangu na fase de classificação por 1-0. Eu já achei meio estranho. Com todo o respeito ao Bangu, daqui a pouco eu quero falar com respeito ao Benfica, é um outro assunto depois. Com todo o respeito ao Bangu, o Corinthians ganhar de 1-0 para mim foi muito pouco, mas muito pouco. Aí vem o terceiro jogo contra o Marília, lá em Marília, 0-0. Aí eu se classificou. E eu vim aqui no meu estúdio e gravei um vídeo dizendo que o Corinthians não iria longe na Copa São Paulo. Porque no segundo jogo e no terceiro jogo o Corinthians estava completamente desorganizado, mal arrumado, os garotos não se entendendo dentro de campo, o que resultou num 1-0 contra o Bangu e 0-0 contra o Marília. E ali eu disse claramente: o Corinthians não vai longe. Mas como é gostoso você queimar a língua com o Corinthians. Tomara a Deus que eu chegue aqui amanhã e fale: o Corinthians não vai longe no Campeonato Paulista. E vença o Campeonato Paulista. O Corinthians não vai longe com esse time na Copa do Brasil. E vença a Copa do Brasil. O Corinthians não vai longe no Brasileiro e vença o Brasileiro. Não vai longe na Sul-Americana e vença a Sul-Americana. Eu queimo a minha língua com o maior prazer do mundo para ver o Corinthians campeão. Mas hoje, com o jogo de hoje, com o jogo da semana de 4 dias atrás, contra o Novo Horizontino, né? E outros jogos, o Corinthians jogou muita bola. O Corinthians vem mostrando assim, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians vem mostrando assim um crescimento gigantesco. Empatou com o Guarani e venceu nos pênaltis. Ali eu ainda fiquei meio assim, mas o time foi pegando corpo. E olha, eu vou ser bem sincero a vocês. Eu estou dedicando esse espaço à Copinha porque a Copinha merece. O Corinthians merece. Né? A garotada do Corinthians merece. O Danilo merece. Que eu sou um grande corneta do Danilo. Eu, na minha opinião, estou falando por mim, Tarcísio, eu não sou fã do trabalho do Danilo como técnico. Como jogador, ele tem que estar na última prateleira lá em cima do Corinthians. Esse cara, o que ele jogou contra o Chelsea no Japão, é coisa fantástica, fenomenal, né? Agora, como técnico, e um detalhe, como técnico, eu não era fã dele. Não sou fã do Danilo como técnico. Tomara que eu queime a minha língua também com relação ao Danilo. Porque ele é o único jogador e treinador a ser campeão dentro da Neoquímica Arena. Danilo, campeão como jogador, campeão como treinador. Ninguém na história do Corinthians foi campeão como jogador e treinador dentro da Neoquímica Arena. E o Danilo foi. Mas dizer que eu morro de amores pelo trabalho dele, não. Hoje ele montou um esquema muito bem montado. Jogou fechadinho ali, dando a bola para o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi assim, dominante no jogo.
Mas essa garotada do Corinthians mostrou uma raça, uma força de vontade. Eu estava assistindo o jogo ao lado do meu filho e eu falava, olha a diferença dessa garotada para o profissional. Eles deixam a alma dentro do campo, se for preciso. Eles não têm medo de dividir uma bola. Eu via lances ali, os jogadores do Corinthians dividindo a bola como se fosse o último prato de comida da vida deles. Com raça, com força, com determinação. Coisas que nós não vemos no elenco profissional. Jogadores tirando o pé aqui para não machucar, tirando o pé ali para não machucar. Eu sou jogador profissional. Que isso? Essa garotada do Corinthians hoje mostrou como se é jogar no Corinthians. Como é o espírito que tem que se colocar dentro do campo para vestir a camisa do Corinthians e jogar. Mostrou para os profissionais como se joga. Por isso, voltando ao Danilo, não morro de amores por ele como técnico, mas hoje ele foi nota 10. Ele montou um esquema para poder segurar o Cruzeiro, que, aliás, o Cruzeiro tem um baita time de garotos. Muitos garotos do Cruzeiro vão subir para o elenco profissional. Parabéns ao Cruzeiro, eu ainda disse para o meu filho, durante a partida, o Cruzeiro vai vender caro a derrota. Mas muito caro. E vendeu caro. Porque o time do Cruzeiro é muito bom. Só que o Corinthians aproveitou a energia dessa torcida maravilhosa. E eu não canso de elogiar a torcida do Corinthians. Não há nenhuma torcida no mundo igual a do Corinthians. E já aproveito esse gancho da torcida do Corinthians para entrar num outro assunto, que é a administração do Corinthians. Mas antes de entrar nesse gancho, parabéns, Danilo, parabéns, garotada do Corinthians. Vocês mereceram um título. Neoquímica lotada. Entro agora na administração. Quando nós temos um administrador, um presidente, que se preocupa em não se aparecer, em não mexer nos cofres do clube, e não querer usar o Corinthians como trampolim político. Ele senta na cadeira e faz o café com leite, o beabá. Não precisa inventar. A torcida do Corinthians dá o resultado. 43 mil pessoas, Corinthians e Guarani. 36 mil pessoas, Corinthians e Novo Horizontino. 43 mil pessoas hoje, Corinthians e Cruzeiro. Augusto Melo, trabalhe para essa torcida. Nós, torcedores corintianos, merecemos um presidente que olhe para a sua torcida. Não faça bobagem, não faça nada de errado, porque o corintiano administra o clube. O corintiano compra o clube. Ele está junto com o clube onde quer que o clube esteja. É só não fazer lambança que o Corinthians vai longe. Trabalhe direitinho, foco na administração. Coloque um gestor, um diretor executivo. Na minha opinião, desculpe, você errou na contratação deste Fabinho Soldado, que tinha um cargo de segundo escalão no Flamengo. Tomara que eu queime a minha língua com ele também. Que ele faça uma boa e uma bela administração. Tomara que eu queime a minha língua. Estou aqui para queimar com o maior prazer do mundo. Mas eu não sei. Eu desconfio deste Fabinho Soldado, não da vida dele particular, como administrador, como gestor. Não acredito.
Eu acho que tinha outros profissionais melhores e mais capacitados para assumir esse cargo. E fique você na administração do clube e deixe o diretor executivo assumir a bronca para que esses BOzinhos que deu aí no início da sua gestão não aconteça mais. Você se blinda e joga tudo para cima do diretor executivo. A partir de agora, as contratações serão de responsabilidade dele. Os contratos firmados e assinados serão de responsabilidade dele. Você se blinda disso com a torcida e contra essa imprensa nojenta que quanto mais ruim o Corinthians estiver, mais eles gostam. Porque dá ibope, dá audiência. Ok? Faça uma administração simples e deixe o resto com a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vai levar o Corinthians onde deve. Faça o seu trabalho. Coloque pessoas profissionais ao seu lado. Distribua responsabilidades, como você sempre falou que faz. Delegue funções e você, como presidente, cobre dessas pessoas. Fica cobrando, exigindo e deixe elas trabalhar, para que você não se queime conforme aconteceu esses dias atrás. Que ainda tem problemas, né, na administração sua que precisa ser resolvido. Rodrigo Garro, aquele que foi jogar lá no Catar, né? E agora você vai viajar, vai para a Europa, contratar jogadores? Pensa no que você vai fazer antes de anunciar. Certifique-se que está tudo assinado, documentado, nada de apalavrado, porque palavra do homem não vale nada. Tá? Você mesmo disse, maldito o homem que confia no outro homem. Use isso como seu lema e assine. Sem papel assinado, nada feito. Tamo junto e vai Corinthians, parabéns garotada do Timão.